abençoe grandemente. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. E o nosso tema hoje é: o inferno é nosso. Não se assuste, até o final você vai entender. Mas é preciso mexer com o povo de Deus, sacudir o povo de Deus. Eu tenho refletido nesse mês que nós, evangélicos, as instituições evangélicas, elas reduziram a obra do Senhor, o Evangelho do Senhor, a fazer com que pastores e pastoras se tornassem adivinhos ou curandeiros. Vou para a igreja, o pastor vai ter uma palavra, a pastora vai ter uma palavra, como se isso aqui fosse tarô, horóscopo, sorte do dia. Eu vou para a igreja, o pastor vai me curar. E reduzimos o Evangelho e fizemos dos homens e mulheres de Deus adivinhos e curandeiros. E isso, se você perceber no Brasil, ele se alastrou em todas as instituições evangélicas. Obviamente que o remanescente fiel, ele permanece, mas eu posso julgar pelo que eu rodo o mundo, que hoje é maioria. Os pastores não estão mais pregando o Evangelho, porque eles precisam agradar a clientela. E a clientela só veio atrás de uma palavra profética, restauração financeira e cura. E os próprios homens e mulheres de Deus se desviam e passam a cobrar o pedágio. Jesus é o caminho. Eles perceberam que o povo também não quer Deus, só quer milagre. E eles entenderam: então eu também vou me aproveitar disso. Como eu posso me aproveitar disso? Eu vou colocar um pedágio. Eles vão ter que pagar uma taxa para esse milagre. Eles vão ter que pagar uma taxa para essa adivinhação. E me comove e me emociona muito, porque eu não tenho motivos para ser um cristão. Eu não tenho motivos para ser um evangélico. Não tenho um jeito de evangélico, cara de evangélico. E eu só posso ser porque Jesus Cristo é real. Amém. E eu só posso ser porque o Evangelho é real. Amém. Porque o Evangelho é sobre Ele, não é sobre nós. Glória a Deus. Que a gente não vem para Ele por causa das nossas necessidades. Amém. O inferno é nosso. Amém. É só o que nós merecemos. Condenação eterna. Aí você pode ousar dizer: não, mas eu não pecaria como Adão pecou. Nós somos reféns do pecado dele. Você faria semelhante a ele, e eu também. Por isso que a Bíblia diz: não há um bom nenhum sequer. A Bíblia vai afirmar em Romanos 5,12 que o pecado entra no mundo por causa de Adão, mas todos morrem e todos pecam semelhantemente, equivalentemente a ele. Então o Evangelho não é o que o Senhor pode fazer por nós, porque tudo que Ele pode fazer por nós é um extremo ato de bondade e misericórdia. Amém. Porque nosso é o inferno, é a condenação, é a enfermidade, é a pobreza, é o nada. O nada é nosso, é só o que merecemos. Porque, como diz Charles Spurgeon, até na nossa santidade há pecado. A gente chega a um dado momento e diz: aleluia, agora eu sou santo. Há pecado na sua santidade. De tão perversos que somos. Por isso o Evangelho não é sobre nós. Amém. Por isso que o Evangelho não é sobre o que Ele pode fazer. E o que mexe comigo é: talvez nós não saberíamos hoje, no século XXI, o que é mais o Evangelho, de tão diluído que isso está. Mas voltando ao tema, eu preguei isso já há uns 2 anos.
E as pessoas, algumas não entendem, outras demoram a entender e outras não querem entender. Se o Evangelho é sobre Deus, você vem para a igreja, ou você se coloca diante de Jesus apenas para reconhecer que você é réu. Romanos 13, já leu? Para que todos sejam culpados diante de Deus. O Evangelho só existe para dizer que Deus é todo verdadeiro e você é todo mentiroso. O Evangelho existe para dizer que Deus é totalmente perfeito e você totalmente imperfeito. O Evangelho existe para revelar a glória de Deus. E esse é o desespero que nos leva a arrependimento, novo nascimento e santificação. O terror de contemplar a majestade de Deus. Ele é tão santo, tão perfeito, que quando a gente tem uma visão clara de quem Ele é, há um terror no nosso coração, como Isaías capítulo 6. Ai de mim, os meus olhos virão o Rei. A gente entra em desespero. Aí pouco importa o que Ele pode fazer, assim como os 24 anciãos adorando na presença dEle, pegam suas coroas, resultado de suas conquistas de dignidade, e jogam diante do Senhor. Ou seja, quando você entende o Evangelho, não há mais autonomia, egoísmo, posse, o que eu ganho, cura, nada. Porque a única coisa que você vê quando você entende o Evangelho é a sua pobreza e a majestade do Senhor. Lembra dos 10 leprosos? 10 curados. Vamos ler daqui a pouco. Um volta e ele pergunta: eu não curei 10? Onde estão os 9? É isso. Entre 10 pessoas, só uma quer entender o que é Evangelho. As outras partem para suas vidas curadas, indo para aquilo que lhes pertence. O que? O inferno. Vão curadas para o inferno. Vão prósperas para o inferno. Vão com casamento restaurado para o inferno. Porque só vem para a presença para sacar de Jesus. Quando sacam, por não entenderem quem Ele é, não entendem quem são e continuam suas vidas e só decidem voltar para a presença dEle de novo quando surgir uma nova necessidade. E se nós entendêssemos o Evangelho, e foi isso que eu preguei, deixa eu concluir, se o Senhor nos condenasse ao inferno, mesmo a gente tendo separado a nossa vida para o serviço dele fielmente, você se converteu e serviu ao Senhor fielmente 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50, 70 anos antes de morrer ou antes dele voltar. Quando você se colocasse na presença dele e você entrasse nesse estado de terror, positivamente falando, desespero por causa da sua glória, que é tão arrebatadora que ele disse para Moisés: você não aguentaria me ver, vira o rosto. E dissesse a você: eu vou te condenar ao inferno. Aí você, sorrindo, se ajoelharia, estenderia suas mãos e diria a Ele: seria mentira que eu não mereço o inferno, Senhor? Tu é perfeito em todos os teus juízos. E você desceria ao inferno glorificando a Ele. Porque você sabe, se você for salvo, que você não será salvo porque você merece. E você sabe, se você for condenado, que você não será condenado porque você não merece. Aí alguns emocionalmente dizem: mas se Ele amou, porque Ele nos punirá ao inferno? Paulo resolve isso em Romanos 9. Como seria injusto da parte de Deus nos dar eternamente aquilo que nós decidimos enquanto estávamos vivos? Vivemos contrário a Ele, vivemos semelhantemente a Satanás, e quando Deus
exerce sua justiça, a gente diz, não é justo. Como assim? Porque céu e o inferno é o casamento do noivado que começou em vida. Você está noivo de que propósito enquanto está aqui? Então, quando você for dessa para melhor ou pior, lá é o casamento daquilo que você está noivo aqui e agora. O seu tempo agora é investido em quê? O melhor de sua vida hoje é investido em quê? Seu dinheiro hoje é investido em quê? Billy Graham disse no passado, dê-me o talão de cheque de um cristão e eu direi o que ele ama. Então, como a gente não usa cheque hoje, que se imprima o nosso extrato bancário e veja o que nós amamos. O inferno é nosso, por nossa rebelião ao Criador. Não irmos para lá é só bondade, que deveria constranger ainda mais. Ousarmos em pedir, porque a Bíblia nos ordena pedir para que a nossa alegria seja completa, mas que fosse a última coisa que fizéssemos ao nos colocarmos na presença dele, sabe? De 10 coisas que fizéssemos diante do Senhor, que a 10ª fosse pedir alguma coisa, para que a gente fosse pelo menos como o leproso, que foi curado. Então olha só, o Evangelho é cura, sim, eu não estou menosprezando isso, ele é restauração, sim. A igreja é a casa da esperança, coluna e baluarte da verdade. Estamos aqui porque Deus quer resolver nossos problemas, amém? Amém. Mas cadê os 9? Cadê os 9 que vão reagir como Pedro reagiu na praia depois da ressurreição de Jesus? Porque é o que verdadeiramente importa para o Senhor. Tu me amas? Em outro lugar Jesus tinha dito, vocês não me seguem porque eu sou o Messias, porque eu sou o Filho de Deus. Vocês me seguem porque tem pão e peixe. Ou seja, benefício. E naquela conversa, na praia, Jesus pergunta para Pedro, tu me ama? Porque é o que vai sobrar, querido. A cura que ele faz no teu corpo não é eterno. Teu corpo vai morrer, teu corpo vai perecer, teu corpo vai envelhecer. Ele curou uma doença e o tempo pode trazer outra. Então a bondade de Deus não é definida por aquilo que ele pode fazer. A bondade de Deus é o seu próprio caráter. Esse é o motivo da nossa fé, saber quem é Deus e não saber o que Deus pode fazer. Porque assim, o simples fato dele ser o Criador já deveria nos colocar em posição de adoração. Deus é Criador, eu sou criatura, ele disse que a Bíblia é a sua palavra, então tudo que ele deixou disponível na sua palavra me coloca como réu. E tudo aquilo que ele pedir por meio da sua palavra eu vou fazer, eu vou obedecer. Por quê? Eu sou criatura. Eu não sou autocriado, eu não sou autoexistente. Eu dependo. Essa é a centralidade da fé. Veio um vírus de não sei aonde, que nos trancafiou dentro de casa e provou para todos nós que não somos soberanos, que não temos controle de absolutamente nada. E aqui quem perdeu pessoas amadas vai testificar para nós. Um vírus falou o que a Bíblia diz em Gênesis: tu és pó, e ao pó voltarás. É o versículo que eu mais amo, porque é só ler e chorar. É o meu lugar, entendeu? Você abre a Bíblia e a Bíblia sempre fala para você: lembre-se quem você é. A única coisa que presta em você foi o Espírito de Deus que lhe foi confiado. Todo o resto é perecível. Você é pó e vai voltar para o pó.
Jesus não diz em Lucas 12, um homem rico, ganhou muito dinheiro, e na hora de perguntar para Deus o que Deus quer com aquela capacidade de prosperidade, ele diz: então eu vou quebrar meus galpões, meus celeiros, e vou construir galpões maiores para acumular mais. Aí Jesus diz: você é um louco. Se hoje pedirem a tua alma, com quem ficará o que tu construiu? É isso. Eu vou dar exemplo. Preguei há uns 6 meses atrás nos Estados Unidos, e ali na região de Boston, Massachusetts, tem uma ilha, Martha's Vineyard, a ilha. Frio. Pensa no frio. Multiplica agora por 30. E lá tinha um irmão, o pastor contando essa história. E lá, Estados Unidos, é toque de Midas, tudo vira ouro. Se é franelinha, você fica próspero. Se é faxineiro, você fica próspero, porque não tem um foco na CLT, você ganha o que você produz, né? Aqui tem um foco na CLT e já bota um limitador na nossa cabeça e dificulta a vida dos empregadores. Mas é assunto para outro debate, outro momento. E o irmão trabalhou muito, morava numa kitnet cheia de rato, comendo miojo, acordando 5 da manhã, dormindo 10 da noite, e comprou em Minas Gerais de 3 a 4 fazendas. E um belo dia morreu. Sabe de quê? Uma doença que dá dentro dos ossos, no tutano, né, que é nordestino aqui, tutano do osso, dá uma doença se você se expõe ao frio daquela região ali. O irmão morreu. Com 4 fazendas em Minas Gerais, nos Estados Unidos, morando numa kitnet e comendo miojo. Aí isso não implica que ele é uma péssima pessoa, não implica que ele não nasceu de novo, e não implica que ele não foi salvo. Mas ele chega lá na presença de Jesus, e Jesus vai dizer: seja bem-vindo, filho, mas que idiotice, hein? Dá uma olhada lá para baixo, agora tua esposa ficou lá, o vizinho, agora vai cuidar das tuas o vizinho vai cuidar das tuas 4 fazendas lá. Que bom, né? Deu um exemplo engraçado, porque estava meio tenso, né? Para alguns irmãos. É isso. A gente se dedica de maneira idolátrica a questões da vida, sendo que não temos domínio dela. Feita a introdução, Lucas 17, 11. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão, apresentem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro. E Jesus disse ao homem: levante-se, vá, sua fé o curou. Um texto adequado para a gente afirmar o que eu comecei a pregar aqui, que o Evangelho não é baseado nas bênçãos mesmo que ela exista. Deus é bom. E o Evangelho diz: olha, vocês sendo maus, quando o filho pede um pão, vocês dão uma pedra, um pedaço de pau, uma cobra? Não? E eu, Pai dos pais, Pai das luzes, Senhor dos senhores, vou fazer mal ao filho? Mas como eu disse no início,
nós podemos focar no bolso de Jesus e não aos seus pés, em sua face, em sua natureza, em seus atributos. Aí a gente pode sair da presença dele de bolso cheio e de coração vazio. Disseram para um homem de Deus: você está insistindo em pedir a Deus que cure você do câncer? Enquanto a vida, a esperança. Mas se ele não curar, eu morro crente. Não vai definir. Sou pai de um autista. Estamos fazendo agora toda uma investigação por causa do afunilamento da visão. E a médica disse: já está comprometido cerca de 75% da visão do seu filho. Aí, assim, eu já acho que é uma dureza ser um autista nível 3 suporte. Eu sou autista nível 1, que consegue desenvolver a vida. Nível 3 suporte é o que é considerado severo. Está na fralda, não fala. Eu falei, deve ser uma dureza, né? Ser um autista, ter a vontade para expressar e não conseguir falar. E agora cego. Aí fui chorar na presença de Deus, né? Para reclamar? Não, para dizer o que é um filho autista cego mediante a um filho crucificado injustamente por causa do pecado da humanidade. Eu aguento. Mas você crê, pastor Anderson? Óbvio. Mas se não acontecer, não muda nada, porque ele não me deve nada. Eu que devo a ele. Eu que sou réu. Não é ele que é réu. Ele é santo, perfeito, bondoso. Sempre tem um motivo além que não percebemos. Nossa visão é finita, medíocre, a dele não. Ele nunca está atrasado, porque ele não está limitado ao nosso cronômetro. Se o Evangelho, pastor Anderson, não são os benefícios, o que é o Evangelho? Está aqui Jesus, ó. Um deles, verso 15: ao se ver curado, voltou a Jesus. Então, primeiro ponto: se Jesus disponibilizou a nós acessarmos as bênçãos, há uma expectativa nele que ele não nos obriga, porque a adoração, a obediência, a comunhão com Deus, ela é voluntária. Ela não é imposta. Um deles, ao se ver curado, voltou, louvando em alta voz. É o segundo ponto. E o terceiro, dando graças a Deus. O Evangelho existe para isso. Para você saber quem é Deus, reagir a isso, e reagindo a isso, a compreensão de Deus que transforma a imagem e semelhança do Filho dele, e viver para a glória do nome dele. Amém. Nascemos para isso. Nascemos para a adoração ao nosso Criador. Deus não existe para nós, querido. Somos nós que existimos para Deus. É isso que nós precisamos entender. Deus não é nosso servo. Nós somos servos dele. Eu gosto de uma frase de Martinho Lutero, o reformador, que diz o seguinte: até o diabo é o diabo de Deus. Está todo mundo debaixo da mão potente e soberana do Criador. Por incrível que pareça, os demônios estão aí destruindo vidas, sim ou não?
Mas a Bíblia diz lá na primeira carta de Pedro que eles estão acorrentados em correntes eternas aguardando o dia do juízo. Então eu só posso chegar a uma conclusão se a Bíblia não pode mentir. Eles estão agindo debaixo de autorização, mas sob controle, como foi com Jó. Tem que pedir. É como se os demônios falassem assim, ó, eu posso na vida dele, porque ele não te obedece. É a única maneira da gente entender. E o gadareno prova isso. Jesus chega, os demônios censuram e adoram Jesus. Jesus, Filho do Altíssimo, primeiro adoram. Por que nos perturba antes da hora? Reconhecem a soberania de Deus e que essa soberania determinou um relógio que autoriza o demônio a destruir o rebelde. Então, em outras palavras, temos permissão dada por ti para destruir a vida desse homem, já que ele não é teu. Aí eles vão lá e pedem, olha só, se muitos evangélicos estão achando que pastores e pastoras e a igreja virou hospital ou centro de adivinhação, e os pastores e as pastoras estão aqui só para fazer adivinhação, que eles chamam de profecia, palavra profética, e cura. Olha a obediência dos demônios. O Senhor nos permite sair dele e entrar nos porcos? Isso é adoração, porque isso é reconhecimento de autoridade. Adoração não é cantar. Adoração é reconhecer e obedecer, cantando ou não. Eu gosto de uma frase de A.W. Tozer: a adoração vai começar quando a música parar de tocar, porque na verdade a verdadeira adoração é a vida que você vai levar quando a música parar de tocar. E o bom disso tudo é que Deus gosta de ser adorado com música. Então a nossa obediência ela pode ser ritmada, igual o Silvio Santos, ó. Pode ter fundo musical. E esse mesmo Tozer disse: os evangélicos, eles não mentem, eles vão para a igreja cantar suas mentiras. Porque o momento do louvor é o momento que nós mais nos comprometemos com aquilo que não iremos viver fora da igreja. E isso enlouquece a nós pastores, entende? Porque assim, ó, aqui, ó, sabe, rendido, solteiro, darei tudo, desisto, abro mão dos meus sonhos. Aí acaba o culto e nosso pastor assim, ó, sabe? Aí não para os telefonemas. Aquele mesmo marido que estava adorando no domingo gritou com a esposa: a senhora pode vir aqui, o senhor pode vir aqui. A gente fala: meu Deus, um anjo no culto. E por incrível que pareça, gente, o que eu estou ensinando para vocês aqui é extremamente prático, porque é isso que gera um crente santo. É entender quem é Jesus. Quando o marido pensar em gritar com a esposa, ele vai lembrar de quem é Jesus e que ele estará diante dele um dia. E se qualquer pai aqui, comedor de feijão, vingaria a filha se um namoradinho, um noivo ou um maridinho ousar machucar a sua filha, e Deus vai fazer o quê? Com aquele que ousar machucar suas filhas. Então ele, ó, aleluia, aí sai, entendeu? Então saber quem é Jesus é algo extremamente prático para a nossa transformação. Porque primeiro é temor. Eu preciso mudar por temor. O segundo, eu preciso mudar por gratidão. Ele é tão belo, tão santo, tão bondoso comigo. Me tirou de um tremendal de lama. Creu em mim quando ninguém mais acreditava. Ele é digno que eu mude. Ele é digno que eu me torne uma outra pessoa. Ele é digno que eu faça diferente. Mas esse crente que só vem para cá por causa de palavra profética e cura, acha que a igreja, os pastores e Jesus só existem para o saque deles e não para a transformação deles.